Atos, capítulo 3. Amém? Diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado por um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Olha para nós. Grave bem essa frase aí. E o homem olhou para eles com atenção e na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor e de perplexidade com o que lhe acontecera. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo correu maravilhado para junto deles, num lugar chamado Pórtico de Salomão. Ao perceber isto, Pedro exclamou ao povo: varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto e diante de Pilatos, e rejeitaste quando este havia decidido soltá-lo. Todavia, vós negaste publicamente o santo e justo e pediste que um assassino fosse libertado. Vós mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé em o nome de Jesus, o nome curou este homem. O nome curou este homem que aqui vedes e bem conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, como todos podem observar. Contudo, irmãos, eu sei que o que vós e vossos líderes fizeram com Jesus foi sem o vosso perfeito conhecimento do que estavam praticando. Entretanto, desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Porquanto declarou Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo o que vos ordenar. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir
esse profeta será exterminado dentre o povo. E em verdade, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, pregaram e predisseram a estes dias. E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos antepassados. Ele declarou a Abraão, por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Assim sendo, tendo ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiro para nós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Amém? Somente até aí. Lemos o capítulo inteiro. Podem vos assentar? Eu quero começar dizendo que quando Jesus ele esteve nessa terra, o livro de Lucas vai contar toda a trajetória desde o nascimento de Jesus até a sua partida. E a gente sabe que o livro de Atos também, segundo os historiadores, dizem que também foi Lucas o autor, o escritor de Atos, como chamam Atos dos Apóstolos. Mas eu nessa noite eu quero dizer que para mim são Atos do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. E quando ele conta a história de Jesus, desde o nascimento, que ele procura saber quem é esse Jesus, logo após que Jesus sobe, no capítulo 1 de Atos vai falar da ascensão de Jesus. Após Jesus ressuscitar, ele continua na terra. Lucas vai dizer que ainda 40 dias ele permanece nessa terra, ensinando os seus discípulos. No capítulo 1 ainda, se não me falha a memória, no versículo 9, a partir daí vai acontecer que Jesus ele vai voltar para o céu. É a ascensão de Jesus. Jesus volta para o céu, mas quando ele volta, ele já deixa as ordenadas para os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus, quando ele volta para o céu, muito antes de ele voltar, ele faz questão de cumprir a sua palavra. O que foi que ele disse para os seus discípulos? Olha, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E depois que eu ressuscitar, eu voltarei para o Pai. Nós lemos lá em João 14. Ele faz uma oração com os seus discípulos. Mas aqui eu quero dizer que ele ensinou, antes de subir, para os seus discípulos o que eles deveriam fazer. Ele disse, orientou: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Quando a cura desse aleijado aqui que nós acabamos de ler acontece, o Espírito Santo já havia descido, já estava na vida dos discípulos. Mas antes, no capítulo 1, ainda não tinha descido. E o que nós já aprendemos outro dia, que eu falei, que eles estavam reunidos num só propósito, numa só comunhão, porque eles lembraram que Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E eles, em obediência aos ensinamentos de Jesus, foram para Jerusalém e ficaram lá esperando. E após eles receberem, depois que eles receberam esse Espírito Santo na vida deles, no Atos capítulo 12, que o Espírito Santo ele desce e faz aquele som estrondoso, e todos que estavam ali, judeus que estavam ali naquele momento, correram para ver o que estava acontecendo. E quando chegaram lá, viram que eles estavam falando em outras línguas. E a partir daquele momento, uns ficaram perplexos, outros falavam assim: não, isso aí é bebida. Outros não sabiam o que fazer, mas eles sabiam o que estava acontecendo, porque havia essa promessa na vida deles. E é um dos livros, esse de Atos, é um livro evangelístico, porque se você for ler do início ao fim,
Atos dos Apóstolos vai dar início a uma jornada missionária. Atos dos Apóstolos, como as pessoas chamam, agarrou os ensinamentos de Cristo e passam a fazer então aquilo que Cristo um dia também fez quando esteve na terra. Eles não só agarraram o propósito, não só agarraram a promessa, mas como também agarraram o ID do Senhor. Atos é um livro evangelístico que vai dar início a uma jornada linda e maravilhosa dos seus discípulos. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, a primeira ministração de Pedro está no capítulo 2 e o versículo 14. Nesse capítulo 2, do versículo 14 em diante, vai falar que ele ganha 3.000 almas quando ele termina de pregar a primeira pregação, depois que o Espírito Santo desce sobre a vida dele. 3.000 pessoas são alcançadas. Quem são essas 3.000 pessoas? São aquelas que estavam ali no momento em que o Espírito Santo desce. Pedro toma sempre a frente para falar daquilo que fizeram com Jesus e para aproveitar e lançar a rede para pescar. Um Pedro que nós conhecemos que antes de ele receber o Espírito Santo de Deus, mas apenas os ensinamentos de Jesus, ele ainda não era um pescador de homens, ele era ainda um pescador de peixes. Mas percebe-se que quando Cristo Jesus morre, ressuscita, volta até eles, mostra-se em carne que ele ainda está vivo e que o Espírito Santo agora vai descer sobre eles, a vida de Pedro muda, a vida dos outros apóstolos mudam. Eles já não são mais as mesmas pessoas que eram quando ainda não conheciam Jesus. Eles já não são mais as mesmas pessoas que eram quando conheceram Jesus. Eles já não eram mais as mesmas pessoas que eram quando Jesus morreu. Eles não eram mais a mesma pessoa após a ressurreição de Cristo. Então aqui vai dar o andamento do evangelismo que o próprio Cristo fez quando esteve nessa terra. Ele evangelizou, ele foi atrás das ovelhas perdidas, ele foi atrás das vidas, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando esse mesmo evangelho que hoje nós estamos aqui anunciando também. Um dia esse evangelho, porque hoje eu não sei quanto tempo você tem de cristão, mas um dia esse evangelho te alcançou. E é por causa desse evangelho, desse Jesus que teve coragem de se fazer carne, de descer na terra, para estar junto conosco aqui, para nos trazer salvação. Foi esse mesmo evangelho que alcançou os discípulos e depois apóstolos, para chegar até mim e você. Foi o mesmo evangelho, não mudou nada. Após a descida do Espírito Santo em Atos, como eu disse, vai contar no capítulo 3 a história desse homem coxo. Mas agora Pedro, João não são mais os mesmos. Algo mudou na vida deles. Tem algo diferente aqui dentro deles. Pedro e João já não são mais aqueles temerosos, já não são mais aqueles como João: Senhor, vamos orar, vai cair fogo do céu e muitos vão morrer.
Não são mais como Pedro. Pedro não é mais aquele Pedro que tirou a espada, cortou a orelha do soldado. Agora sua vida é totalmente diferente. Você vê que a vida e a pregação de Pedro já não é mais como era antes. Mudou. A história de Pedro mudou. A história de João mudou. A minha história mudou. A tua história mudou. Porque você já não é mais aquela pessoa que você era quando estava no mundo. Você já não é mais aquela pessoa que não conhecia dos milagres de Deus, que não sabia quem era Jesus. Você agora tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Agora esse Espírito está dentro de mim e dentro de você. Hoje nós não somos mais uma pessoa comum, apesar de muitas das vezes nós queremos ainda permanecer uma vida comum terrena. Nós já não somos mais, porque Cristo Jesus nos encontrou. Hoje você já não é mais aquela pessoa medrosa lá fora. Hoje você já não é mais aquela pessoa caída, longe da presença de Deus, longe do reino, que conhecia Deus só de falar, que conhecia Jesus só de falar. Hoje você conhece Ele, porque você tem uma intimidade, você tem uma conexão com Ele, e a partir disso nunca mais a nossa vida foi a mesma. Eu nunca mais fui a mesma pessoa a partir do momento que eu conheci Cristo. Você também nunca mais foi a mesma pessoa, porque ainda que a nossa carne terrena queira voltar, todavia aquilo que está dentro de nós é muito mais forte e muito mais poderoso para nos permanecer de pé na presença de Deus. Então eu entendo que Pedro e João, quando subiram ao templo, já não era mais aquele Pedro e João de antes. Eles têm algo aqui dentro, porque preste bem atenção que quando os romanos chegaram com Pedro pedindo que eles pagassem imposto, o que Pedro fazia? Senhor, estão cobrando impostos, e agora? Jesus orientou ele: vai lá, pega um peixe, e o que tiver dentro da boca dele paga o meu e o teu. Ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas agora é um outro Pedro, agora é um outro João. Nós estamos falando de uma vida transformada. O que o poder do Espírito Santo faz na nossa vida a partir do momento que a gente se entrega a Ele? Muda, transforma. Não somos mais comum, nós somos outras pessoas em Cristo Jesus. Eles estão subindo como de costume. O Espírito Santo já veio, mas não é porque o Espírito Santo já veio que eu não preciso mais ter comunhão, que eu não preciso mais ter intimidade, que eu não preciso mais orar, que eu não preciso mais ir para o templo. Foram 3 anos caminhando com Jesus, e durante esses 3 anos eles sabiam que Jesus, sendo Senhor, Mestre, Deus poderoso, se retirava em oração. Eles não perderam os ensinamentos de Cristo. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles subindo para o templo na hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde, para oração no templo. Nós que não somos mais comum, temos que entender. Jesus veio, ensinou o caminho,
nos ensinou como deveríamos andar, o que deveríamos rejeitar. Agora não somos mais as mesmas pessoas, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquilo que Jesus me ensinou, agora ele não está mais presente em carne. Agora eu faço aquilo que Jesus me ensinou, porque eu aprendi com ele. Agora eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi. Sabe o que é discípulo, irmão? É aluno. Discípulo é aluno. E o que eles eram de Jesus? Alunos. Que eles estavam vendo e aprendendo com Jesus diariamente o que eles tinham que fazer. O que nós somos? Alunos, aprendizes, que estamos aqui aprendendo para colocar em prática, porque Tiago diz que não adianta a gente apenas ouvir e não colocar em prática aquilo que se aprendeu. Nós temos que aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Os discípulos aprenderam, tiveram seus momentos. Senhor, a multidão está com fome, o que nós vamos fazer? Ah, você não consegue dar jeito de nada. Senhor, ali tem que pagar imposto, o que nós vamos fazer? Meu Deus, cadê a fé de vocês? Agora não tem mais o Jesus em carne aqui. Agora eu tenho a promessa dele, o Espírito Santo, que diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador, que vos ensinará tudo quanto deves fazer. Aleluia. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que ele esteja na minha vida, sempre, diariamente, constante, todo o tempo da minha vida. Porque se ele não estiver, eu não consigo fazer aquilo que Jesus me mandou fazer. Por isso que Pedro e João subiam ao templo. Vamos orar, vamos orar. Por quê? Porque o Espírito Santo só desceu. Lembra aí, João, lembra aí, Pedro, que o Espírito Santo só desceu porque estávamos reunidos em oração, estávamos reunidos num só propósito, estávamos reunidos num só pensamento, estávamos reunidos no nome dele. Então eu preciso estar reunida, eu preciso vir para o templo, eu preciso ter conexão com ele, para que ele possa estar na minha vida. Porque foi assim que ele veio. Foi assim que o Espírito Santo desceu sobre a vida daqueles discípulos, daqueles agora que são apóstolos, tendo uma vida ainda conectada com o Senhor. Eu não posso perder a minha conexão com Deus, porque se eu perder, irmãos, se a gente perder essa conexão, a gente volta como muitos têm voltado, a gente retrocede como muitos têm retrocedido. Mas nós não podemos fazer, não podemos fazer como eles estão fazendo. Por isso que a palavra vem nos ensinar. Pedro e João subiram na hora nona. Eu não sei qual é a hora que você ora, eu não sei qual é o teu tempo que você tem com Jesus, eu não sei qual é o tempo que você tira para o Senhor, mas eu quero te dizer: não perde essa conexão. Continua orando, continua buscando, para que o Espírito Santo não se afaste de você. Eu preciso desse Espírito na minha vida, sabe por quê? Porque é Ele que me dá sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência, intrepidez, ousadia, para subir aqui e lançar a mensagem de Jesus. Sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada. Perceba que no capítulo 1, como eu disse, quando Lucas começa a descrever sobre Jesus, ele fala que depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias. O mesmo tempo que ele ficou no deserto. O mesmo tempo que Jesus ficou no deserto foi o mesmo tempo que Jesus ficou com os discípulos após a sua ressurreição, para ensinar os seus discípulos, para mostrar para os seus discípulos
que eles tinham que seguir no mesmo caminho e na mesma direção. Lembrando, ele disse: vão, fiquem em Jerusalém, lá vocês serão revestidos, lá derramarei do meu espírito sobre todos. Pedro vai dizer, e ele derramou desse espírito sobre nós, e ele vai derramar sobre vocês, porque é promessa para vocês, e vai derramar sobre todos quanto quiserem também, porque é a vontade dele. O Espírito Santo de Deus não é limitado, ele quer derramar sobre as nossas vidas, mas nós precisamos entender qual foi a missão que Jesus entregou para mim e para você. Nós estamos debaixo de uma missão, e a missão é: o Espírito Santo desceu sobre você, mas não foi só para a gente só falar em línguas, não foi só para a gente se reunir aqui, mas foi para a gente fazer aquilo que Pedro e João nos trazem como exemplo. Eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Agora o que eu faço? Vou para o templo, oro lá com o Senhor. Mas se no meio do caminho aparecer alguém que está necessitado, o Espírito está sobre mim. Eu não tenho ouro, porque eu não preciso do ouro. Eu não tenho a prata, porque eu não preciso da prata. Porque o ouro não vai levantar ninguém de uma cadeira de roda, a prata não vai levantar ninguém de um leito acamado. Mas aquilo que está na nossa vida vai fazer as pessoas que estão passando por momentos difíceis se levantar novamente. É o Espírito que está em nós que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É por isso que esse mesmo Pedro, esse mesmo João vem pregando o que está sobre nós. É o Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui para proclamar para vocês que esse mesmo Espírito que vocês estão vendo aqui no nosso meio, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar você, quer te encher. E as pessoas perguntariam: agora o que nós fazemos então, Pedro? Cheios de temor no coração, Pedro olha para eles: agora arrependam-se, 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 para que os seus pecados sejam apagados, para que Cristo Jesus, quando voltar, poder levar vocês juntamente conosco. A Bíblia diz que desceu um temor na vida deles, desceu um temor na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo é que estava trabalhando, era o mesmo Espírito que estava em Jesus. Porque quando Jesus falava, as pessoas diziam: mas quem é esse que fala com tanta autoridade? Quem é esse que fala até o mar, o vento lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus, que nos prometeu o seu Espírito e que hoje também está na nossa vida. Eu vim aqui para dizer para você que o Espírito Santo está dentro de você, ele está dentro de você, ele faz morada em você, para que você seja não mais a mesma pessoa, mas uma outra pessoa transformada por ele. É para isso que ele veio, para transformar, para me ensinar o caminho. Porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Ele vem, o Consolador vem. E ele veio, cumpriu-se. Atos capítulo 2, cumpriu-se a promessa de Deus, de Jesus, para os seus discípulos. E agora eles caminham com o Espírito Santo. Sabe, o que mais mexe comigo é olhar para a vida de Paulo. Paulo era conduzido pelo Espírito. Hoje eu vou pregar ali naquela casa, e o Espírito Santo dizia: olha, não vá, não vá. Por que, Senhor? Não vá. E ele ouvia atentamente a voz. É o Espírito Santo que guia a gente. Ele nos leva a lugares que nós como carnes não queremos ir. E muitas das vezes até duvidamos: será Deus quer para mim ir? Será Deus quer para me fazer? Se o Espírito Santo está na nossa vida, é para a gente ir, porque se Ele mandou, Ele que garante. Se é o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida, nós vamos chegar lá e fazer o quê? Como Pedro um dia chegou na casa de Cornélio e disse: Senhor, o que eu vou fazer lá? O Senhor: vai lá, eu quero que tu vá lá. Pedro então vai na casa de Cornélio. Quando chega lá, ele olha para Cornélio: sim, me chamaram aqui para quê mesmo? Cornélio conta a visão que teve, e aí Pedro
entende. O Senhor me enviou aqui porque Ele quer batizar vocês com o Espírito Santo. Pedro estava receoso porque era um gentio, eram pessoas que para ele, na visão dele, eram impuras. Mas Jesus derramou do seu Espírito na vida daquela família, assim como fez na nossa vida também. Esse mesmo Espírito que atuou lá atrás, Ele atua no presente também. Por isso que quando eles chegam até o coxo era colocado todos os dias. Quem não tem o Espírito Santo de Deus mendiga. Quem não tem o Espírito Santo de Deus apanha lá fora, vive uma vida cega, não consegue andar, não consegue viver, não consegue ter perspectiva de vida. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão, levanta quem está caído, levanta quem está paralisado, não deixa no meio do caminho, mas tem ousadia para dizer: meu querido, a única coisa que tenho aqui é o Espírito Santo de Deus que me trouxe fé, e o que eu posso fazer por ti é orar, e eu sei que quem vai agir é Ele, e você vai se levantar desse lugar. É o mesmo Espírito, Ele não muda, Ele continua nas nossas vidas. Perceba que o livro de Atos é um livro, como eu falei, de evangelismo. O que você acha que era isso aqui? Evangelismo. Estavam indo para o templo, mas não impediu de parar para conversar com uma pessoa. Não foram como aqueles que estavam descendo de Jerusalém, encontraram um homem caído e passaram de largo. Quem é esse daí? E foram embora. O sacerdote, o levita. Mas o samaritano, o bom samaritano, parou. Por quê? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus não fica alegre com quem está caído, não fica alegre com quem está paralisado, não fica alegre com quem deixa de vir para a casa de Deus. Pelo contrário, ora, diz: Senhor, eu não posso fazer nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é a minha fé, Senhor. E a minha fé, Pai querido, eu sei que vai alcançar lá, a minha oração vai chegar lá. Está dentro de casa, não quer mais vir, está paralisado, mas o Senhor vai levantar de novo e trazer. Todos os dias lá na porta do templo, para esmolar. Me dá um dinheiro, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa, me dá aí, me dá. Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, vai lá com ele e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que conforme Pedro falou, mas lembra que eu disse, guarde aí essa frase: olhe para nós. Pedro olha para o mendigo aleijado ali, e ele diz assim: olha para nós. Nós somos cristãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o pastor Tinel sempre prega aqui que nós somos uma cidade edificada no monte, que todos que passam nos enxergam. E Pedro e João estão fazendo a mesma coisa. Olhe para mim, olhe para nós. Olhe para nós. A nossa vida mudou. Será que nós podemos dizer isso hoje? Olhe para nós, chegar ali fora e dizer: olha para nós, olha a minha vida, está mudada, está transformada. O que eu tenho eu vou te dar, que é o Espírito Santo, que é Jesus de Nazaré. Ele veio a esse mundo. A ousadia. Será que nós temos essa ousadia de olhar para aqueles que estão à nossa volta, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja no colégio, seja onde for, e dizer: olhe para nós, que hoje a minha vida é mudada, ela já não é mais aquela mesma vida. Hoje eu sou um exemplo que Deus tem colocado nessa terra. Olhe para nós, eu tenho algo a passar para você, que não é ouro, que não é prata, não é nada terreno, é celeste, vem do alto. Olhe para nós. Fique gravado na sua mente que todas as vezes que você for evangelizar, as pessoas vão olhar para quem? Para nós.
nós, como cristão, e somos nós que temos que ser, como eu disse ontem aqui na célula de jovens, essa carta de resposta. Eu tive um passado lá fora, mas hoje a minha vida é outra. E hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu já não faço o que eu quero, mas faço aquilo que Deus quer que eu faça. Hoje a minha vida está transformada, mudada. Não sou mais a mesma pessoa. Olhe para nós. E quando ele fita os olhos, olho no olho ali, ele lança a palavra. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus. Eles vinham de uma pescagem, não tinham pegado nada, e Jesus disse: joguem de novo. Segundo a tua palavra, eu vou lançar de novo. E assim que ele fez, ele aprendeu, Pedro aprendeu, e ele lançou a palavra. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que de um salto, Pedro pega na mão dele e de um salto, seus tornozelos se ajeitam, suas pernas ficam firmes. De um salto, ele fica de pé. E quando ele percebe que houve uma cura na vida dele, ele começa a pular, a glorificar e exaltar, andando e louvando a Deus, glorificando ao Senhor, feliz junto com os seus discípulos, que agora era Pedro e João. Quer ver uma pessoa feliz, irmão? É quando ele recebe o perdão de Deus e tem a sua vida transformada. Quer ver uma pessoa feliz? É aquela que estava escrava lá no mundo, sem perspectiva de vida, porque eu já conheci gente que desceu no mais profundo do abismo. Eu já conheci gente que foi lá no fundo do poço, que era infeliz, que tinha uma vida totalmente desgraçada. Mas quando Jesus encontrou, irmão, glorifica e pula. Eu acho que é o crente mais barulhento da igreja, é aquele que pula, que glorifica a Deus, porque ele sabe de onde foi que Jesus tirou ele. Ele sabe que Jesus tirou ele do lugar mais profundo. Então ele tem motivos para exaltar. É por isso que eu não me importo com quem está glorificando, com quem está exaltando, com quem está pulando, com quem está batendo palma, com quem está glorificando, porque eu sei que essa pessoa que foi alcançada por Jesus hoje entende: eu sou feliz, minha vida é transformada, minha vida é mudada, não sou mais a mesma pessoa, agora eu sou outra. Eu tenho motivos. Eu não tinha motivos para adorar o Senhor, mas hoje eu tenho motivos de sobra para dizer que Ele me salvou. E hoje eu também posso dizer do meu próprio testemunho: eu tenho motivos para engrandecer a Jesus. Eu tenho motivos para chegar aqui e dizer para você que Ele muda, que Ele transforma, que Ele restaura. Eu tenho motivo para chegar aqui e adorar o Senhor. Eu tenho motivo para sair da minha casa, para chegar aqui e ouvir a sua mensagem, me alegrar nessa mensagem, porque eu sei de onde Ele me tirou. E só quem sabe de onde Jesus lhe tirou é que consegue ser muito grato a Deus, é que consegue muito amar ao Senhor por tudo que Ele fez e mudou a vida. E esse homem é uma testificação. Estou pulando, oh glória, Jesus, obrigado, obrigado Senhor, obrigado, obrigado. É por isso que tem gente, como disse o nosso irmão aqui ontem na célula, para o mundo nós somos loucos, nós não temos nada na mente, nós somos desprezíveis, mas nós sabemos que é o poder de Deus que está sendo revelado na nossa vida, é o poder de Deus que está descendo na minha vida, é o poder de Deus que está vindo sobre a minha vida. Então eu não me importo com o que estão dizendo lá fora, porque é o poder de Deus manifesto na minha vida. E nós não
somos loucos pelo mundo, nós somos loucos por Cristo Jesus. Por isso que a minha vida hoje ela é diferente. Por isso que a sua vida hoje tem que ser diferente, de gratidão, de exaltar ao Senhor. Por isso que o salmista sempre diz: alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos, vamos para a casa do Senhor. Me alegro quando me dizem: vamos, querido, para a casa do Senhor. Vamos, por quê? Porque tem poder de Deus, tem palavra, tem manifestação do Espírito, tem o Senhor Jesus que vai estar lá para trazer da sua presença e nos encher de alegria. É por isso que o salmista ainda diz, naquele louvor que a gente sempre canta, que eu quero ficar nesse lugar, eu não quero sair desse lugar, Senhor, eu quero gastar a minha vida nesse lugar. Mas quem está lá no mundo não sabe por que todos os domingos estamos reunidos, não sabe por que toda sexta-feira estamos reunidos, porque é uma alegria no nosso coração de servir a Ele. Porque antes eu era paralítico, antes eu era cega, antes eu era surda, mas hoje eu sou transformada pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia. Não sou mais a mesma pessoa. Não sou mais aquela pessoa velha. Tudo se passou. Jesus fez tudo novo na minha vida. Hoje eu tenho motivos para me alegrar, para exaltar o Senhor, para dizer para Ele: obrigado, Jesus, porque eu estava perdida, mas Tu me encontrou. É por isso, prestem atenção na vida de Maria Madalena. Maria Madalena, uma das discípulas de Jesus, que aprendeu com Ele. O que é que ela fazia? Seguia Ele. O mestre vai para cá, eu vou. O mestre vai para ali, eu vou. Havia um anseio, uma necessidade de estar com Ele. E até na morte de Jesus, quem estava lá aos pés da cruz, chorando, ajoelhada, vendo o mestre crucificado? Ela. Por quê? Porque Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus expulsou 7 demônios da vida daquela mulher, e hoje ela já não é mais a mesma mulher. Por isso que ela está ali. Eu estou aqui, Senhor, passe o que passar, eu estou aqui. Tu está aí na cruz, mas eu estou aqui por Ti, Senhor, e daqui eu não saio. Maria Madalena, quando Jesus já estava no 3º dia para ressuscitar, lá vem Maria Madalena de encontro ao sepulcro. Por quê? Porque ela não conseguia, mesmo sabendo que Jesus estava morto, mas o que me vale é a presença, é estar perto. Eu quero Ele, não posso mais viver sem Ele. Não sabemos mais viver sem Ele. Eu não sei você, mas eu tenho vivido isso, e eu tenho declarado: Senhor, eu não consigo mais viver sem Ti. Ela estava ali. Quando ela chega, a pedra está removida. Meu Deus, levaram meu Jesus. Para onde levaram Ele? Desesperada. Por isso não deixe Ele ir embora de você. Não deixe Ele partir de você. Busque Ele em todo tempo, todos os dias, em todo momento que você puder, busque. Mas não deixe Ele ir embora da tua vida. Me alegro em estar na presença de Deus. E as pessoas ao redor, não é aquele que estava ali sentado, não é aquele aleijado que vem sempre colocarem ele aqui na porta do templo. É sim, é ele, porque eu vi ele. E isso eram as pessoas que estavam conversando com ele ali no meio. Meu Deus, e agora ele está de pé. Glorifica. A Bíblia diz que ele entra com ele. Salta de alegria no meio das pessoas. É um coração grato a Deus, porque sabe que Jesus tirou ele daquela cadeia que impossibilitava ele de andar. É um coração grato a Deus que sabe que Jesus tirou ele das cadeias das drogas, que Jesus tirou ele da cadeia da bebida, dos vícios, da prostituição. É um coração grato porque Ele me libertou.
eu disser para você que quando Jesus me encontrou, eu estava lá no fundo, emocionalmente destruída, passando por problemas, porque minha mãe tinha falecido, eu não estava bem, e eu estava entrando numa profunda depressão, porque eu não sabia o que era depressão, mas hoje eu sei que era, porque todos os dias eu chorava. Minha mãe já fazia 1 ano que tinha falecido, isso já em 2007, mas eu estava ali, aquela coisa ruim dentro de mim, presa, cativa, porque tudo que o diabo quer é prender todo ser humano em sentimentos e ressentimentos, presa ali, chorando, achando que a minha alegria estava numa festa, achando que a minha alegria estava reunida com os colegas que eu tinha, mas a verdade é que quando eu estava só, eu chorava. Eu me sentia assim, sozinha. Então, quem é encontrado por Ele não vai deixar ele embora tão fácil. Ela não deixou ele embora. Maria Madalena, aprenda com ela. Ela não deixou ele embora. Ela ficou ali. Eu vou ficar aqui. Anoitecer eu vou para casa, mas ao amanhecer eu vou lá no sepulcro, porque eu não sei mais viver sem Ele. É a gente entender que sem Ele a gente é nada. Sabe quando Jesus te liberta, que você não quer mais voltar para a mesma cadeia? Quem é que quer voltar para a mesma cadeia, irmão, que vivia? Quem é que quer viver os mesmos sentimentos ruins que sentia? Ninguém. Mas para isso, eu não posso perder a minha conexão com Ele. Eu tenho que estar agarrado, eu tenho que estar aqui com Ele. Para onde tu for, eu vou, Jesus. Aonde tu vai, Jesus, que eu vou lá também. Eu não posso te deixar, Senhor, porque tu entende que se eu me afastar de ti, Senhor, eu enfraqueço de novo. Eu volto para trás, eu caio, eu me ausento da tua presença, e eu não quero mais isso. E eles entenderam isso. E sabe a influência deles sobre a vida daquele homem? A influência do Espírito Santo sobre a vida daqueles apóstolos. O que estava acontecendo agora? Agora o Espírito está sobre a minha vida, e essa influência que está aqui em mim está influenciando os que estão ao meu redor. Esse homem foi curado, foi transformado, está alegre, todo mundo está vendo como ele está. Agora ele não é mais aquele mesmo homem mendigo que vai ficar ali na beira do caminho mendigando, pedindo, esmolando. É transformado. E as pessoas se admiram. Nossa, quem fez isso? Meu Deus, foram eles. Quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem mudou a tua história foi Jesus. Quem quer mudar a tua vida é Jesus. Quem quer mudar a tua história é Jesus. Ainda que o Senhor nos use como instrumento, mas é o Espírito Santo que está atuando. Por isso que eu digo que é atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Porque você vai ver do começo ao final o Espírito Santo agindo, manifestando, salvando, curando, libertando, usando a vida dos discípulos. Sim, por quê? Porque a conexão eles tinham. E Deus quer usar a sua vida, sim ou não? Mas você precisa estar conectado. Você precisa querer ser o instrumento. Você precisa querer ser o vaso que Deus vai usar nas mãos dele. Eu não sei qual é a ferramenta que você é hoje. Eu sei que o Senhor quer fazer de você um instrumento para alcançar outras pessoas. E aí Pedro toma de novo a palavra e diz: olha, o que vocês viram acontecer aqui não é pelo nosso poder, não é pela nossa santidade. Pedro já deixa logo claro: nós de nós mesmos, nós somos carnais, mas existe alguém que está na nossa vida e nos mudou, que nos olhou de uma forma diferente e acreditou em nós, que mesmo pecadores,
derramaria do seu Espírito. E é esse Espírito que está em nós. E sabe que através de quê que Ele curou? Do nome. Lembra que nós lemos aí? O nome. Pela fé no nome de Jesus. Aí ele diz: o nome curou este homem que aqui vedes bem e o conheceis. Foi o nome, usando o nome de Jesus, que eles foram transformados. Então nós temos que entender o que Jesus está fazendo, que Pedro está olhando e falando: eu não tenho o poder de fazer nada, eu não tenho o poder de fazer nada, mas quem está em mim foi que operou esse poder maravilhoso que hoje vocês estão vendo. É o poder de Cristo Jesus, é o poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus quando desceu sobre ele no dia do batismo. É o mesmo Espírito que estava em Jesus quando há 40 dias e 40 noites ele estava no deserto orando e jejuando. É o mesmo Espírito que hoje ele derramou sobre a sua igreja, sobre mim e sobre você. É o mesmo Espírito. O que é que muda hoje? A nossa disponibilidade, porque os discípulos se entregaram, se lançaram. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente se lança. Quando a gente sabe qual é o poder que está em Jesus, a gente se joga, porque a gente sabe que Ele existe, é verdadeiro, e Ele é tão real quanto essa cadeira que você está sentada. E Ele tem esse poder de mudar a nossa história, de mexer com os nossos sentimentos aqui dentro. E aí Pedro diz: não foi eu, não foi João, foi o Espírito de Deus, usando o nome de Jesus. O nome curou esse homem. O nome. Para você ter uma ideia, só o nome tem poder de curar. Só o nome tem. É por isso que em oração a gente diz: em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Porque o nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. E aí Pedro, ele toma a palavra e ele começa a falar para eles. Vocês viram o que aconteceram? Pois é. Agora eu quero falar algo para vocês. Pedro diz: a gente usou o nome, foi dessa forma. E esse nome desse Jesus que eu estou apresentando hoje para vocês aqui é o mesmo Jesus que vocês crucificaram. É o mesmo Jesus que esteve nessa terra e vocês negaram. É o mesmo Jesus que vocês trocaram por aquele ladrão, Barrabás. Lembra? Pois é o mesmo Jesus. É aquele lá que foi crucificado. Lá onde vocês passavam e diziam: não é esse daí o tal Jesus? Se Ele é Deus, por que Ele não sai daí? É aquele mesmo Jesus. Pedro faz questão de lembrar: é aquele mesmo Jesus. E eu quero dizer para vocês que Ele está vivo. Pedro fazia questão de dizer: Ele está vivo. Ao terceiro dia vocês mataram o autor da vida, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou de entre os mortos, e hoje Ele está aqui, fazendo com que vocês vejam o poder que Ele tem nas suas mãos. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade foi dada para Jesus. Hoje a autoridade dele não é só terrena, é no céu, na terra, no céu, na terra. A autoridade está sobre ele. A morte não pôde segurar ele. Ele tem autoridade até sobre a morte. Por isso que quando vem a viúva de Naim chorando para enterrar o seu filho, lá vem o autor da vida. Lá vem o autor da vida. Olha para aquela mulher: mulher, não chores. E ele traz aquele jovem de novo à vida, porque ele é o autor da vida. A morte não teve poder com quem estava à sua frente, e nem teve poder com ele, porque nele não havia pecado. Mas a morte tem o poder de nos alcançar. Por quê? Porque nós somos pecadores, mas hoje somos remidos e lavados pelo sangue dele que derramou na cruz do Calvário, para que hoje eu tivesse aqui a liberdade
de ser salva por Ele. E é o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Para quem já está salvo, alegre-se. Para quem ainda não entregou a sua vida, corre, que ainda dá tempo de entregar a sua vida a Jesus, para que Ele venha modificar a sua história e lhe dá o direito da salvação. Então Pedro faz questão de dizer: é aquele mesmo Jesus. Aí ele diz: mas o que nós vamos fazer agora? Não tem mais jeito. E agora? Aí Pedro, conhecedor, né? Por que Pedro é conhecedor? Porque Pedro negou Jesus. Aí ele diz assim: calma, tem solução, tem jeito. Por que, Pedro, tem jeito? Porque um dia eu o aceitei e eu o neguei, voltei para trás, mas ele todavia voltou em carne, veio até em mim de novo e disse: vem, Pedro, novamente. Então eu quero dizer para vocês que eu voltei para Cristo debaixo de muito arrependimento, debaixo de choro. Mudei a minha vida, a minha história, e hoje eu que estou aqui não sou mais aquele mesmo Pedro, e Ele me alcançou. Quer mudança? Quer Jesus? Arrependa-se daquilo que você tem feito e praticado, e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A mensagem de Pedro começou a ser a mesma mensagem de João Batista: arrependam-se. A mensagem de Pedro começou a ser a mesma de Jesus: arrependam-se. A mensagem de Pedro agora é essa também: arrependam-se. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. Arrependam-se do que vocês fizeram. Assim, quando Ele voltar, vocês poderão adentrar o reino dos céus. Porque se vocês aceitarem Ele e se arrepender, a vida de vocês vai mudar. Quem mentia, não minta mais, não vai mais mentir. Quem roubava, não vai mais roubar. Quem se prostituía, não vai mais se prostituir. Por quê? Porque agora eu entrei pela porta. E quem é a porta? Jesus de Nazaré. E agora eu não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Agora eu tenho a certeza que nele eu tenho a salvação, porque eu estava longe dele. Eu quero dizer para você nessa noite: eu não sei qual é a sua história, nem porque você veio aqui, nem porque você está aqui. Eu sei da minha história, eu sei de mim, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sei quem eu era. Eu passei por um processo e ainda estou nesse processo. Como Paulo disse: não que eu já tenha alcançado a perfeição, faço como ele hoje. Eu não alcancei a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, hoje eu tenho um alvo: Cristo Jesus. E assim Paulo fez, e assim os discípulos fizeram, e assim eu fiz, e assim você também está fazendo. Hoje nossa vida é mudada, é transformada. Aquela mesma Luciana que estava lá, achando que as coisas desse mundo era o que nos trazia alegria. Pode até trazer, irmão, mas é passageira. Você não vai ter uma alegria verdadeira. Você vai ali, bebe, fuma, se envolve, dança, mas quando você volta para casa, aquilo que você foi buscar, você não encontrou. Porque você volta com o mesmo vazio. Você volta com a mesma fisionomia. Você volta com a mesma tristeza. Porque você não encontrou lá no mundo nada que conseguisse preencher o vazio que você tem. Sabe por que muitos de nós hoje estamos aqui? Porque esse mesmo vazio estava no nosso coração. Sabe por que hoje você está aqui? Porque lá no mundo você não entendia, não fazia nem ideia por que você estava na terra. Por que você nasceu? Talvez existam pessoas que tenham até olhado para o céu e tenham dito: Senhor, por que eu vim a esse mundo? Deus, por que eu estou aqui? Essa é a pergunta de toda pessoa que está lá fora no mundo, buscando saciar ou encontrar algo que preencha o seu vazio. Nada lá fora preenche o vazio que só pertence a Jesus. Está vazio?
é porque é o lugar dele. Ele precisa estar aí para tampar, vedar esse espaço que você vai lá fora buscar, em pessoas, em bebidas, em danceterias, em tantas coisas. Mas hoje Ele está aqui para te dizer que Ele pode mudar a tua história e que Ele quer mudar a tua história. Nós não somos mais as mesmas pessoas, queridos. Hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Foi muito infeliz. Passei por momentos, não estou aqui para contar a derrota, mas eu quero que você entenda que uma vida transformada, ela precisa ser falada, porque senão você não vai entender o porquê que eu estou dizendo que eu sou feliz. Lá fora no mundo, o diabo, ele humilha a gente, ele despreza a gente. As amizades é pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. As conquistas são debaixo da derrota dos outros. Lá fora nós não somos nada, apenas um tapete onde o nosso inimigo pisa e limpa o pé dele, para dizer: é meu, eu faço o que eu quero. E eu quero dizer para você que eu estive lá fora. Eu não vim de um berço cristão. Meus pais nunca foram cristãos. Minha mãe ouviu falar de Cristo, mas nunca foi uma cristã verdadeira. Mas um dia o Senhor olhou para mim e me escolheu. Sabe, às vezes você não entende porque você está na igreja, você não entende por qual é o propósito de Deus. Ah, mas só é eu, a minha família toda está longe. Ah, mas Deus me encontrou primeiro. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele sabe que você vai até o final e que você tem capacidade de suportar o peso que vai vir sobre os seus ombros. Porque eu lembro que quando eu aceitei Cristo, as pessoas vinham: olha, Deus te chamou, Deus te escolheu como uma coluna, e através da tua vida, outros virão também da tua família. Eu não entendia o que era coluna, porque eu estava acabando de chegar na casa do Senhor. Mas hoje eu entendo que para segurar essa estrutura aqui, ó, tem que ter essas colunas. Tem que ter essas colunas. Sem essas colunas, o peso desaba isso aqui. E Deus me chamou como uma coluna para suportar o peso. Porque quem está lá fora, é fácil de vir para Cristo. Quem está preso lá fora não quer sair de lá. Por mais que esteja lá sofrendo, padecendo, não quer. É preciso uma intervenção nossa, uma oração de intercessão, para que aquela pessoa seja livre das cadeias. Perceba que aqui, quando João e Pedro subiram, esse homem estava em cadeias. Ele foi um intercessor para que a vida daquele homem fosse mudada. É assim que Deus faz comigo e com você. Você é um intercessor da sua casa, você é um intercessor da sua família, você é um intercessor da sua parentela, você é um intercessor dos seus irmãos, você é intercessor dos seus amigos, você é intercessor de quem quer que Deus te chamou para ser. E eu só consigo isso em Cristo Jesus. Então hoje, entenda: Atos é um livro missionário, dividido em duas partes: a missão de Pedro e a missão de Paulo. Nós estamos hoje aqui por causa da missão de Paulo, que foi o apóstolo para os gentios. Pedro era o apóstolo dos judeus, Paulo o apóstolo dos não judeus. Nós não somos judeus, mas esse evangelho chegou hoje aqui em nossas vidas, por intermédio daqueles que foram chamados primeiros. Foi dividido pode ser dividido em duas partes: a missão de Pedro e a missão de Paulo. E hoje eu quero compartilhar com você. Esse mesmo chamado, ele está sendo dividido para mim, está dividido para o pastor, e está dividido para a sua igreja aqui, que é você que está aqui. Você que está aqui,
Deus compartilhou esse evangelho com você. Vai agora. Você está pronto para ir. O Espírito desceu sobre a sua vida. Você está pronto para ganhar. Mas eu tenho medo. Faça como Pedro, que após o que aconteceu aqui, os saduceus, os fariseus, tragam eles aqui, mandem bater, mandem prender, que não é para fazer isso, porque nós já falamos que aqui ninguém fala desse Jesus. Após eles serem soltos, ele se reúne com os seus discípulos e ele faz uma oração muito linda. Depois de ter apanhado por ter colocado um homem de pé, ele diz: Deus, derrama sobre nós um espírito de intrepidez, de ousadia. Aonde eu chegar, eu quero anunciar o teu evangelho. Sabe por quê? Porque Pedro ainda tinha medo dentro do seu coração, porque ele viu Jesus ser crucificado, ele viu Jesus ser levado debaixo de pancada, debaixo de humilhação e morrer. Mas agora ele ora: tira esse medo de mim, Jesus. Me dá ousadia, intrepidez para onde eu chegar e falar do teu nome. O teu Espírito convença quem vai ouvir, Senhor. E todos que estavam com ele ali ouviram o clamor de Pedro. O clamor da igreja foi ouvido, porque estremeceu o lugar onde eles estavam de novo. Deus respondeu. Está aí a intrepidez, está aí a ousadia. Agora vai. E quando eles terminam de orar, que eles saem, Pedro agora prega com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais vontade, com mais garra. Porque quem está dentro dele agora é mais forte que o medo. O que está dentro dele agora é mais forte do que qualquer romano daquela época. É mais forte do que qualquer religioso da época. Agora eu tenho intrepidez e ousadia, e aonde eu chegar eu vou falar do amor de Deus. E a Bíblia diz que na segunda pregação dele, 5.000 pessoas são alcançadas. O que nos falta é saber orar. O que nos falta é disponibilidade. O que nos falta é entrega. O que nos falta é nos lançar nele e dizer: eis-me aqui. Porque quando Paulo entendeu a missão dele, quando Paulo entendeu que Cristo o escolheu, ele disse: ele me escolheu e agora eu vou. E ai de mim que não anuncie esse evangelho. Ai de mim. E eu digo para você: ai de nós se não proclamarmos esse evangelho, se nós não espalharmos esse evangelho. Existem pessoas em cadeias lá fora e Cristo quer salvar, mas você precisa ser usado por Deus para colocar essas vidas fora das cadeias que aprisionam. Paulo ensina as pessoas dizendo: não se embaraçem com as coisas civis dessa terra. Vocês foram soldados alistados para lutar por um reino. E eu quero dizer para você, aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui aquilo que Jesus falou para mim. Não seja apenas comentarista desse evangelho, mas seja um defensor da causa. Defenda o evangelho, anuncie a salvação. Aonde você chegar, defenda aquilo que você vive, que você aceitou, que é Cristo Jesus. Porque foi isso que o Senhor me disse ainda por esses dias. Não seja apenas um comentarista, mas seja um defensor.
E eu estou aqui para defender esse evangelho e te dizer que esse evangelho precisa ser expandido, espalhado. Aprendemos aqui na escola dominical que quando Deus criou o mundo e a terra, Ele disse: vão, espalhem-se, espalhem-se. E agora Jesus veio e Ele diz: vão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, quem não crê já está condenado. Vão, espalhem, 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 espalhem o evangelho de Cristo Jesus. Anuncie que Ele morreu, mas ressuscitou. Anuncie que Ele veio nessa terra como carne, mas já voltou para o céu para preparar lugar para nos buscar novamente. Anuncie que próximo está Jesus de voltar novamente. Anuncie para aquelas pessoas que estão cativas, para que elas sejam livres, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías no capítulo 61 ou 60, se eu não estiver enganado, está dizendo: e o Espírito de Deus está sobre mim para pôr em liberdade quem está cativo. Hoje o evangelho é isso. Vá, anuncie, fale, diga, defenda, não deixe as almas perecer. Defenda esse evangelho. Existe algo dentro de você. O Espírito Santo está aí dentro. Eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu disse para o pastor Tinel: você não é mais comum, porque nós não somos mais comum. Existe algo aqui dentro que mudou a nossa vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Você não deveria mais ser a mesma pessoa. Seja diferente. Esses homens foram marcados pelo Espírito de Deus. Você foi marcada pelo Espírito de Deus? Você foi marcado? Se foi, levante, anuncie, pregue, ajude o evangelho a ser anunciado. Eu estudando sobre os missionários, e aquele homem chamado Billy Graham foi um grande homem de Deus, simples, mas que aonde ele ia, multidões estavam ali para ouvir a pregação, e multidões se rendiam aos pés de Jesus. Quantas pessoas se rendiam ao Senhor através desse mesmo evangelho que está sendo anunciado aqui, irmãos? O evangelho é simples. A gente é que complica. A gente é que faz um estardalhaço, um alvoroço. Não, é simples. Se conecte com Ele. Tenha o Espírito Santo e Ele vai usar a sua vida. Se disponha ao evangelho. Pregue dessa salvação. Quer em tempo, quer fora de tempo, anuncie a salvação de Cristo Jesus. Pois para isso foi que Cristo nos libertou, nos tirou da treva e nos colocou na sua maravilhosa luz. Não só para me ser salvo, mas para que você também fosse salvo, para que outras vidas fossem salvas. Então tudo que nós fazemos aqui na igreja, irmãos, nada vem de nós. Não vem de nós. Se existe alguém achando que vem de nós, irmão, é porque ainda não conheceu Jesus. Vem dele. Ele está vivo e permanece nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui sempre, faça chuva ou faça sol, doentes ou bom de saúde, tendo a nossa família perto ou longe, tendo dias bons ou dias ruins, nós estamos aqui. Por quê? Porque eu faço que nem Maria. Eu não posso mais viver longe da tua presença, Senhor. Eu tenho que ficar aqui mesmo. É aqui, Jesus, é aqui. Eu tenho dito para o Senhor: meu lugar é nos teus pés, lá embaixo, lá onde ninguém não quer, é lá que eu quero, é lá nos teus pés. Porque aqui foi nos teus pés que eu encontrei a minha salvação e a minha libertação. Foi nos teus pés, Senhor, que a minha vida mudou. Foi lá nos pés de Jesus.
chorando todos os dias, até Deus enviar alguém que ficava pregando bem longe, numa igreja, longe da minha casa, e Deus dizia: vai lá, vai lá. E eu chorava, não ia, passava um dia, até que um dia algo veio dentro de mim: eu vou lá hoje, porque eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. Eu vou lá. Mas eu ainda não tinha tomado uma decisão de aceitar a Jesus. Fui lá uma vez, gostei, olha que legal. Fui lá a segunda vez, meu Deus, que bênção. Na terceira vez, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Na terceira vez eu entreguei, porque eu entendi que era ali que estava o que eu estava buscando, irmãos. Era nele. E a partir daquele momento eu fui tão radical na minha vida que eu me lancei de verdade. Eu entreguei a minha vida. Eu já tinha ido para alguns encontros, mas por influência, não porque eu desejava ir, mas porque os outros diziam: vai, vai, vai. Mas naquele dia eu disse: agora eu vou para o encontro. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu encontrei de verdade Ele. Sabe, mudou a minha vida e a minha história ali naquele momento ali da entrega. E quando eu vim de lá, eu já era outra pessoa. Eu já era uma outra pessoa. Ali eu já queria conhecer mais dele. Eu já não queria mais estar longe da presença dele. Não, onde tiver uma campanha, uma vigília, eu vou estar lá, porque eu queria estar perto dele. Eu queria saber quem era ele, mais e mais. Porque nós devemos procurar conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Não fique só aqui na salvação. Conheça e se aprofunde em conhecer Ele. E eu fiz isso. Fui. E ainda ontem eu contando para eles aqui, eu vou encerrar nesse último testemunho. Que eu ia para a vigília e as pessoas estavam ali recebendo do poder de Deus. Eu não sei quantos aqui já foram para vigílias, porque nós temos pessoas que estão nos visitando. Mas eu já fui para vigílias e era num campo, céu aberto. E ali as pessoas sentiam o poder de Deus. Umas rodavam, outras glorificavam, umas choravam, outras ficavam rolando ali. E eu dizia, ficava olhando, eu dizia: eu quero para mim isso. Que é loucura, né, irmão? Como diz o mundo. Mas eu queria aquela loucura para minha vida. E aí eu via, né, e o povo ali falando em línguas. E nada, eu ia para uma vigília, ia de novo, nada. Quando foi um dia eu disse: Deus, se Tu é verdadeiro, e se tudo isso que esse povo está sentindo é verdade, eu quero sentir. Por isso que eu não deixo ir embora o que está aqui dentro, que eu aprendi com Ele. Eu não deixo ir embora. Está aqui dentro, vivo, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela permanece. E no mesmo instante que eu fechei meus olhos e eu falei isso para Deus, eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. Eu sentia minhas pernas tremerem como nunca tinha sentido na minha vida. E ali eu me prostrei ao chão e chorei. E eu disse: Deus, Tu existes. Tu é verdadeiro. E Tu me fez sentir o que eles estão sentindo. Aquilo ali foi outro gatilho na minha vida de não querer mais sair da presença de Deus. Ali eu continuei mais e mais profundo com Ele. Aquilo que você aprende com Jesus, não deixe embora. Não deixe os anos passarem e levar de você. Ele tem que permanecer vivo dentro de você cada dia mais. Eu quero mais, Jesus, eu quero mais. E a mesma coisa que eu senti, que eu tive
A gente lá em casa orando e o Israel sentiu e ele queria sentir mais de Deus. Porque uma vez que você sente a presença de Deus, nunca mais que você consegue chegar aqui e não sentir novamente ou não querer sentir novamente. Porque o meu culto não é o seu culto, eu vim oferecer o meu. E muitas das vezes eu estou aqui, eu sinto a presença de Jesus na sexta, no domingo, porque é o meu culto, é a minha entrega, é o que eu vim buscar. E é isso que eu não deixo ir embora. Eu sinto a presença dele. E é isso que a gente não deve deixar ir embora. A presença dele, ela é importante e real na nossa vida. Fique de pé nessa noite. Fique de pé, glorificando a Deus. Aleluia, Jesus. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o Ele te chama nessa noite, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. A igreja, poderoso Deus, oh aleluia, poderoso Deus, Ele te chama nessa noite, oh, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, oh aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, a tua alma clama por Jesus no trono. Ela está sedenta, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, oh, seja toda a glória, Jesus, é dada a ti, poderoso, poderoso, seja o domínio pelos séculos dos séculos, poderoso Deus,
Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem aplaude o nome de Jesus? Oh, aleluia. Amém, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nessa noite, Senhor, nós entregamos a nossa vida. Nós te agradecemos pela palavra. Eu te agradeço pela vida dessa mulher que se reconciliou, Pai, que veio aqui, Senhor, para ouvir uma mensagem. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito no nosso meio, pelo teu Espírito Santo que não se aparta das nossas vidas, porque tu tem manifestado da tua palavra e do teu poder, para que todos vejam que tu és Senhor, para a glória de Deus, para que todos creiam que tu és Senhor e que tu veio em carne e que tu, Senhor Jesus, continua operando nos dias de hoje. Assim, Pai, guarda cada pessoa, cada família que esteve aqui nesse lugar, cada visitante, Pai, que veio visitar, Senhor. Guarda, livra de todo mal, Pai. Abre o entendimento da tua igreja, da tua noiva, Senhor. Que nessa hora e nesse momento, Deus, o teu Espírito Santo venha nos guardar, nos levar para nossas casas na tua santa paz. Assim, Deus, nos dá um início de semana abençoado na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Guarda meu esposo na vinda, Senhor. Ele também está ministrando a tua palavra, Pai. Guarda ele, Pai, do homem sanguinário, dos acidentes. Guarda ele do homem violento, de tudo aquilo que o inimigo tenta contra a vida do meu marido, Senhor. Pois ele é, Senhor Jesus, o teu escolhido também, Pai. Assim, Senhor, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o nome santo de Jesus. Oh, glória.